Olá, você já parou para pensar que para discutir metrô em Osasco é ter de discutir praticamente tudo que acontece nessa cidade? Você sabe por que você está ouvindo essa música de fundo? Não é porque é bonitinha, não. Eu até acho que é bonita, mas é porque do lado tem uma obra clandestina. Portões fechados, ninguém vê, não tem nada. Mas sobre isso eu falo mais para o final do vídeo. Eu estava pensando que a gente precisa discutir tudo porque para onde a gente olha há algo que pode ser feito. Quer um exemplo? Você imagina se quando a Walmart comprou aquele terreno da Eternit de 150 mil metros quadrados na gestão do prefeito Celso Gílio, se ali tivesse sido feita uma parceria público-privada, o nome técnico da coisa, que fizesse nascer um empreendimento, aquele conjunto que tem Sam's Club, Shopping, Super Shopping e antigo Walmart, agora Carrefour, que aquilo fosse um ambiente integrado da seguinte maneira, pensa bem, eu não sou arquiteto, minha primeira formação é técnico em edificações, mas veja se é um absurdo que eu vou propor para você. Ali tem 150 mil metros quadrados. Se você fizer um reservatório debaixo do estacionamento, de 3 metros de profundidade, você tem 450 mil metros cúbicos. Ali caberiam 4 bilhões e meio de litros d'água. Por que ali? Por que aquele shopping e não outro? Porque ele está do lado do córrego do Sorocaba, que nasce ali para cima do Parque Chico Mendes e termina no Rio Tietê, recebendo até água de volta do Tietê. Por quê? Porque às vezes chove mais na cabeceira do que no meio da jornada do córrego. E aí inunda, mesmo que não chova na região central. Eu testemunhei em 1969 uma das maiores enchentes da história de Osasco. Naquela época, a Casa São Pedro tinha um depósito de material de construção, tinha um depósito de estoque, bem ali do lado do córrego e onde desemboca o viaduto, que na época não existia. Pois a enchente levou todo o estoque de vigas, caibros, pesadíssimos, assim, fez navegar toda uma população de madeira estocada. Mas qual é a beleza disso? Nenhuma. A questão não é beleza, a questão é estratégica. Porque um shopping que fosse pensado para ter vias de acesso, teria pensado um projeto, estou dizendo que é responsabilidade da iniciativa privada. Tá? A responsabilidade da iniciativa privada é executar quando ela participa de uma concorrência e ganha. Ali seria o caso de um planejamento ousado que fizesse passar metrô por debaixo de tudo isso. Absurdo? Eu vou te contar outra história. Eu, em 1999, participei de um seminário na Fundação Getúlio Vargas chamado Retrofit. O que é Retrofit? Readequação do perfil do imóvel para uma nova realidade. É claro que isso surgiu a bordo do aquecimento global, uma história muito mal contada. Eu estudo isso há 16 anos e qualquer dia eu volto a falar disso. Não dá para falar de aquecimento global e metrô, apesar de ter tudo a ver. Mas vamos lá. Nesse seminário, com técnicos internacionais, engenheiros urbanistas, arquitetos, administradores públicos, muita gente, se discutiu a viabilidade e o quanto seria econômico para os empreendimentos particulares, portanto da iniciativa privada, e para a cidade como um todo, se as construções mais antigas fossem repensadas e readequadas segundo um padrão de retrofit. Ou seja, se isso fosse feito na época em que o shopping foi construído, em 1995, 96, não sei, hoje esse problema estaria resolvido, porque o shopping seria adequado para essa realidade que a gente vive.
qual seria a consequência para o shopping? Quanto você acha que custa ficar com a energia elétrica ligada a noite inteira para manutenção, serviços de reparo, e das 9 até 10 horas da noite com tudo fechado, luz o dia inteiro obrigatoriamente? Por quê? Porque as paredes são todas pensadas para fechar o imóvel. O shopping center é uma coisa que respira para dentro, não respira para fora. E é feio. Os nossos shopping centers são feios, ambientalmente mal resolvidos, ainda por cima são barulhentos, porque eles colocam um som irritante e as pessoas precisam falar mais alto para cobrir o som. Aí você vai tomar um café ali no Café do Ponto, no Copenhagen, sabe o que acontece? Você tem que falar mais alto, porque o som ambiente é horrendo, né? Mas eles parecem que não estão muito preocupados com isso, não. Mas o fato é, mesmo esses ambientes com som, ambiente e tudo mais, seriam mais agradáveis. Então, esse é um aspecto. Retrofit hoje em Osasco é mais ou menos uma obrigação, porque a cidade pensou para trás o tempo todo. Eu vou ser bem sincero aqui, eu não tenho interesse em criticar um ou outro, eu não vou particularizar, mas nenhum prefeito de Osasco pensou nisso, nenhum. Pelo contrário, as construções dos outros shoppings são ainda piores. Uai, não teve um que explodiu? E depois até por mau uso, um cálculo errado de uma laje, não desabou um pedaço? Mas tudo bem, são desafios que, a seu tempo, cada responsável enfrentou. O fato é, Osasco poderia perfeitamente ter resolvido essa questão do transporte, da mobilidade urbana, se bons gestores tivessem sido chamados a participar. E olha que nós tivemos gente boa, mas pensa, em 1967, o prefeito de São Paulo, Figueiredo Ferraz, já tinha um projeto de metrô que transformava a Avenida Paulista em 4 pavimentos. O primeiro, abaixo do solo, metrô. O segundo, acima, 3 pavimentos. O segundo, acima, seria auto-express, pista. Você começa numa ponta, lá embaixo, já perto do Pacaembu, passando por baixo, e sairia lá na Vila Mariana, 1967. E a emancipação de Osasco ocorreu em 1962. A propósito, eu tenho que contar uma historinha para vocês. Eu já era repórter nos anos 70, quando eu fiquei sabendo de um lado negro da emancipação de Osasco. Eu vou resumir para vocês. O primeiro plebiscito que ocorreu aqui para saber se a população queria que a cidade, que a região, que era um bairro de São Paulo, se transformasse em município ou não, ocorreu em 1952. O não ganhou. As pessoas não queriam que isso aqui virasse município. Em 1953, ocorreu outro plebiscito e de novo o não ganhou. Então, passados alguns anos, aí por volta de finais de 1957, início de 1958, ressurgiu o movimento daquilo que se chamou o movimento dos emancipadores. E aí o sim ganhou. E eu, a bordo já do meu trabalho de repórter, numa reunião que tinha Carlinhos Moreira, saudades Carlinhos, e outros caras, um deles até já ficou famoso, articulista do Estadão. Nós estávamos numa conversa informal e esse senhor, um senhor dos emancipadores, bateu no peito e disse: nós roubamos a eleição do sim. Nós fraudamos, nós criamos, fajutamos o sim para ter mais sim do que não. E assim Osasco conseguiu sua emancipação. Pode ter sido que ele tenha cometido uma impropriedade, tenha sido galhofeiro. O problema, Dr. Walter, lembra disso? Ali pertinho do Cinearte? O problema é que isso é verdade. A emancipação de Osasco foi roubada. E somente em 1962, como fruto desse sim de 1958, é que Osasco se tornou município, e é isso que se comemora agora no dia 19 de fevereiro, a emancipação, na verdade, quando Osasco se constituiu município. Então veja, eu estou falando isso
pensando nas duas pontas. Em São Paulo, um projeto ousado de um prefeito que nem saiu do papel também, porque o metrô começou a ser construído já em meados dos anos 70, quase 10 anos depois. E mesmo assim, quando ele foi inaugurado, encurtaram o tamanho do metrô porque o dinheiro sumiu. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, era isso que eu queria contar para você aqui, só para você pensar um pouco. E tem mais um detalhe importante. Você sabia que o Shopping Center Iguatemi, o Shopping Center Eldorado, o Bourbon, uma boa padaria ali na Zona Norte, em Santana, uma em Tamboré, a família nem fala porque ninguém entra lá, né? Todas têm pontos de carregamento de energia elétrica nos veículos? Faz sentido, claro, o empreendimento, a iniciativa privada tem interesse em atrair o cliente para faturar. Absolutamente legítimo. Onde se estaciona o maior número de carros de uma vez só? É num posto de gasolina? É num estacionamento? Não. Onde se estaciona carro em lotes é justamente nos shopping centers. Então você imagina, com essa onda muito necessária, aliás, não é por causa do aquecimento global, é porque está havendo uma guerra no mundo entre quem produz petróleo e quem quer se livrar do petróleo, ou quer manter o petróleo como reserva estratégica, como fazem os Estados Unidos. Eles não usam todo o petróleo deles, eles usam o petróleo do Oriente Médio. Mas chegou uma hora que eles disseram, não dá mais. Então o tal do World Reset do Fórum Mundial é um tremendo lobby, mas que vai trazer resultados positivos, porque hoje nós já temos, só no ano passado a BYD exportou 3 milhões de carros elétricos, e faz 10 anos que a Toyota produz um carro híbrido a hidrogênio. O hidrogênio é água, você põe água no tanque que gera energia no motor, por um processo chamado tecnicamente de hidrólise. Você quebra as moléculas do H2O, você gera energia elétrica. E isso nem é novidade, tá? O carro elétrico é anterior ao carro a combustível fóssil. Muito antes de surgir o carro, esse que nós conhecemos movido a gasolina, muito antes disso surgiu o carro elétrico. A noção é antiga. E aí nossos shoppings poderiam ser melhores, mais aconchegantes, mais interessantes, e a cidade mais próspera. Eu logo volto ao assunto, porque o Fábio Barbosa e o Paulo Tavares deixaram 2 comentários muito interessantes a respeito do enriquecimento na cidade a partir dessas levas, dessas invasões, dessas formas de ocupação do solo que nunca são resolvidas em Osasco e as pessoas não sabem por quê. É porque nós não temos força. Você acaba sendo mal informado, mal direcionado e fica sem opções. Faz tempo que em Osasco não há opções em quem votar. E eu já vou, por falar nisso, avisando. Eu não sou candidato a nada, eu não apoio prefeito algum, eu não apoio candidato algum, eu não apoio vereador algum. Se você me vir aqui entrevistando o governador Tarcísio de Freitas, vai ser para falar de metrô, não vai ser para falar de campanha política. E para finalizar, não vote em mim, mesmo que eu peça.